Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fisicando Fácil. Meu nome é Guilherme Polo e você que já me acompanha aí de um longo tempo, muito obrigado aí pela parceria de sempre acompanhando os meus vídeos, e a galera aqui deixando o seu like, curtindo, comentando, tirando suas dúvidas também, é muito importante aqui para o canal Fisicando Fácil, beleza? Então pessoal, aula de hoje, aula 36, tá? Da playlist de mecânica dos fluidos. Hoje é uma aula somente com resolução de exercício. Lembrando que a aula teórica foi na aula 35, sobre equação de Bernoulli para fluido real e com máquina, tá? Então, essa aula aqui é mais para você que aí tá se preparando, tá querendo fazer mais a prática de exercícios sobre equação de Bernoulli, tá legal? É um exercício que eu trouxe aqui bem completo, tá? É um exercício que envolve bastante coisas, tá? Para a gente conseguir absorver o maior conteúdo sobre esse tema aqui, tá legal? Então, pessoal, se você aí já sintonizou agora no canal Fisicando Fácil, e a galera que também já me acompanha aqui de algum tempo, achou que esse vídeo foi importante, foi útil para você, tirou suas dúvidas, não se esqueça de se inscrever no canal Fisicando Fácil e também compartilhar com os amigos, compartilhar com o seu colega de faculdade, talvez, que também está com dificuldade nessa matéria, nesse conteúdo. Você ajuda ele e também acaba me ajudando aqui na divulgação do canal do YouTube, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Bom, bora para o exercício então, pessoal? Bom, galera, a gente tem aqui uma instalação, né, onde há uma presença de máquina, né? A gente tem aqui 3 pontos que ele demarca para a gente, aonde aqui nós temos uma pressão no ponto 2 que é medida por um manômetro, tá? Então temos um manômetro aqui colocado nessa tubulação. Temos um plano horizontal de referência que ele passa para a gente, que é no ponto 3, né? Nós temos aqui os 3 pontos demarcados, as nossas cotas. Ele dá algumas informações e dados para a gente, que a nossa perda de carga é de 2 para 3, é aproximadamente 0. A vazão do sistema aqui, né, na instalação é 3,14 metros cúbicos por segundo. O nosso diâmetro é 2 metros. Então o diâmetro aqui da tubulação é 2 metros. A pressão no ponto 2 é 4 kgf por centímetro quadrado, que é igual a 4 vezes 10 kgf por metro quadrado. O nosso peso específico do fluido é 10⁴ Newton por metro cúbico. E a nossa gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele pede para a gente determinar o H1, o H2 e o H3. O item B, o sentido de escoamento. O item C, o tipo de máquina. A perda de carga de 1 para 2 e a potência da bomba, tá legal? Bom, pessoal, um exercício bem completo, né? Como eu falei, eu vou deixar aí você tirar um print aí do exercício, tá? Porque como não tem mais espaço aqui, então para você aí anotar e marcar o exercício para depois você acompanhar com a minha resolução, beleza? Bom, pessoal, então bora para o exercício então, ó. O H1, como a gente determina o H1? Abrindo as parcelas de energia, né? Z1, P1 pelo peso específico mais a velocidade de 1 ao quadrado sobre 2g, tá? Então, o nosso Z1, quanto que vale, pessoal? Nosso Z1, ele vale 5, pelo plano horizontal de referência, mais 30, né? Então, aqui nós temos 35 metros, mais a pressão no ponto 1, pessoal. Bom, a pressão no ponto 1 está aqui aberto à atmosférica, né? Então, na escala efetiva, a pressão atmosférica vale 0. Então eu posso cancelar esse camarada aqui sem medo de ser feliz. Bom, a velocidade 1, pessoal, quanto que é a velocidade 1? Também está aqui aberto à atmosférica, por ser um regime permanente, que é das hipóteses simplificadoras que a gente utiliza na equação de Bernoulli. A velocidade aqui, então, vale 0, tá? Então, também podemos desprezar aqui esse termo. Então, ficamos que o HB, o H1, vale 35
metros. Bom, pessoal, então vamos agora determinar o nosso H2, né? Então, o nosso H2, a mesma ideia, abrindo aqui as parcelas de energia que está presente no escoamento. Então, a gente tem aqui o nosso Z1, o nosso Z2 vale 5 metros em relação ao ponto 2. A nossa pressão no ponto 2, ele nos passou para a gente. E a velocidade no ponto 2. Bom, pessoal, a velocidade no ponto 2, ele não deu para a gente vai ter que calcular. Então, a gente já não pode fazer igual tá aqui já colocar os valores. Por exemplo, primeiro precisamos calcular a velocidade, ok? Calculando a velocidade, a gente pode usar pela equação de... Isso, equação de continuidade. Aonde na equação de continuidade a gente fala que a vazão que entra é a mesma vazão que sai. E a velocidade vezes a área, certo? Ele não deu a área, mas deu o diâmetro para a gente. Então, a gente faz baseado no diâmetro, tá? Então, a gente sabe que a vazão é velocidade vezes a área, né? Então, eu quero saber aqui a velocidade. Então, vai ficar a vazão dividido pela área. E aí, eu posso abrir aqui em função do diâmetro, né? Então, vai ficar a vazão que ele passou para a gente, vezes π, vezes o diâmetro d ao quadrado, dividido por 4, tá? Eu posso colocar só os valores e calcular aqui, ou eu posso já colocar esse 4 passando para cá, multiplicando. Eu acho que fica melhor assim, ó, 4 vezes a vazão, vezes o π, vezes o diâmetro ao quadrado, tá? Então, a velocidade aqui no ponto 2 vai ser, então, 4. Bom, pessoal, quanto que era a vazão mesmo, né? Era 3,14 metros cúbicos por segundo. Dividido pelo π vezes o diâmetro. O diâmetro foi dado, era 2 metros, né? Então, aqui é 2 metros, tá? Então, a velocidade 2 vai ser quanto, né? 4 vezes 3,14 dividido por π vezes 4, né? Ela dá 1 metro por segundo, tá, pessoal? 1 metro por segundo. Basicamente, né, que seria o 4 vai cancelar com esse 2 ao quadrado, dá 4. O π vale 3,14, né? Então, só que não é praticamente 1, então aqui vai dar a resposta, tá? Agora sim podemos jogar na parcelas de energia e calcular o H2. Então, portanto, o nosso H2 vai ser, então, o Z2, P2 sobre o peso específico, mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G. Bom, aqui, então, o nosso H3, ou nosso H2, vai ser o Z2, 5 metros, mais a pressão no ponto 2 pelo peso específico. Bom, nós temos lá, pessoal, que a pressão é 4 vezes 10 a quarta de kgf por metro cúbico, né? Metro quadrado. Então, se eu quero transformar isso, né? Então, aqui eu sei que a pressão, ó, é 4 vezes 10 a quarta kgf por metro quadrado. Eu tenho que passar isso para Newton, né? Para metro quadrado, porque o peso específico aqui foi dado também em Newton, né? Então eu sei que 1 kgf equivale a 10 newtons, tá? O peso específico vale 10 a quarta newtons por metro cúbico, tá? Mais a velocidade no ponto 2, 1 ao quadrado dividido por 20, vai dar 0,05. Bom, pessoal, fazendo agora essa continha aqui, né, ó, 4 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta, né? Então, 10 a quinta dividido por 10 a quarta, se eu vou passar esse cara, vai subtrair. Então, vai ser a mesma coisa que 10 aqui, né? 10 a primeira, que é 10, né? 4 vezes 10 dá 40. Então, aqui dá 40.
mais 5, 45, mais 0,05. Então, o nosso H2 vai ser 45,05 metros, tá legal? Beleza, agora, pessoal, o nosso H3, como é que a gente vai calcular o nosso H3, né? Bom, o nosso Z3, ele vale 5... Oh, perdão, o nosso Z3, pessoal, ele vale 0 porque ele está no próprio plano horizontal de referência, tá? A nossa pressão no ponto 3, tá aqui aberto, a atmosférica vale 0. E a velocidade no ponto 3, por ser um nível constante aqui, e está aberto a atmosférica e regime permanente, também vale 0. Bom, então, feito isso, pessoal, ele pede no item B para determinar o sentido de escoamento. Bom, o sentido de escoamento, pessoal, como a gente tem que avaliar? Então, a gente tem aqui o H1 vale 35 metros, o H2 vale 45,05 metros e o H3 vale 0. Como que eu determino o sentido de escoamento? Eu tenho que pegar dois pontos, aonde no caso aqui com presença de máquinas, eu sempre tenho que pegar dois pontos ou antes da máquina ou depois da máquina, tá legal? Como aqui no caso eu só tenho um aqui, então eu não poderia pegar o 2 com o 3, por exemplo, porque tem uma máquina aqui. Eu não posso pegar o 1 com o 3, porque também tem a presença de máquinas aqui no meio. Então eu tenho que pegar o quê? O 1 com o 2. Sempre tem que ser assim, tá, pessoal? Então, o 1 com o 2. Bom, o 1 é 35 metros, o H2 é 45,05 metros. Como o H2 é maior que o H1, então o sentido de escoamento sempre, pessoal, marca isso, ó, sempre vai ser do maior ponto de maior carga para o de menor carga. E aqui no caso, o H2 é maior. Então, respondendo aqui o item B, né? O item B, se o H2 ele é maior que o H1, portanto, o sentido de escoamento é de 2 para 1, tá legal? Então, o sentido de escoamento é de 2 para 1, tá? Ou seja, ele tá nesse sentido aqui, né? Beleza? Bom, pessoal, agora o item C, ele pede para calcular o tipo de máquina. Para calcular o tipo de máquina, pessoal, a gente não sabe se é bomba ou se é turbina, tá? E aí, para isso, como você determina o tipo de máquina? Se o HM for maior que 0, a gente sabe que é bomba. Se o HM for menor que 0, ele é turbina, beleza? Então, para fazer isso, a gente precisa aplicar a equação de Bernoulli naquela fórmula que eu passei na aula teórica, onde que diz, naquela fórmula, se você tiver todos aqueles outros membros, a gente consegue calcular o HM, tá legal? Então eu vou apagar aqui a lousa, depois eu volto já com o item C resolvendo. Bom, pessoal, então vamos calcular agora o item C, o HM. Então, aplicando a equação de Bernoulli em toda instalação, né, a gente vai ficar então sabendo, né, que o sentido de escoamento, como a gente viu, é de 2 para 1, né, que é a mesma coisa no geral de 3 para 1, né, que é a mesma ideia, tá? Então, a gente então vai colocar que o H3 mais o HM é igual ao H1 mais a perda de carga de 3 para 1, tá? Você pode estar se perguntando assim, mas lá na equação, na aula de teoria, eu marquei que o H1, né, mais o HM é igual ao H2 mais a perda de carga de 1 para 2. Isso aqui, pessoal, é uma forma literal naquele sentido, naquela ilustração que eu tinha passado, mas de acordo com o exercício e com a instalação, esses números aqui podem mudar, mas a ideia é a mesma, você tem que aplicar a equação de Bernoulli
em toda a instalação, no caso aqui quando se refere a M e a parte de total da carga, tá? Então, dependendo do sentido, se nessa instalação que tivesse 2 pontos e eu, no caso aqui, estaria deduzindo que o sentido de escoamento era de 1 para 2, mas se eu determinasse que fosse ao contrário, eu teria que mudar. Isso aqui ficaria o H2 mais o HB é igual ao H1 mais a perda de carga de 2 para 1, tá? Por isso que é importante você entender o conceito principalmente, tá? Não só entender a fórmula e jogar a fórmula, tá? Então, pessoal, voltando agora aqui, a gente então precisa calcular o HM, né? O H3 a gente já viu lá que vale 0, o nosso H1 a gente já calculou, e a nossa perda de carga de 1 para 3, tá? Então, a nossa perda de carga, a gente pode reescrever isso, que a perda de carga de 3 para 1 pode ser a perda de carga de 3 para 2 e de 2 para 1, tá? Porque se eu não tenho essa daqui e não tenho essa, eu não consigo calcular o HM. Então eu vou ter que abrir mais essa fórmula para chegar no que a gente quer. Então o H3 vai ser o HM é igual ao H1 mais a perda de carga de 3 para 2 mais a perda de carga de 2 para 1, tá? Ele passou para a gente lá no exercício, no enunciado, que a perda de carga... Bom, pessoal, ele passou lá no exercício que a perda de carga, né, é de 2 para 3 era 0, tá? De 3 para 2 é a mesma coisa também. Então, esse membro aqui a gente já tem, podemos colocar como 0, tá? A nossa perda de carga de 2 para 1, o nosso H1 a gente já calculou lá no primeiro item do exercício, o H3 a gente também sabe que vale 0, tá? Então, o que acontece? A gente pode falar, então, que o nosso HM... Bom, pessoal, então a gente já calculou, então, aqui o nosso H1, que vale o que a gente marcou lá no item A, o H3, que vale 0, e a nossa perda de carga aqui do ponto 2 para 1, que a gente também não sabe. Então, o que acontece? A gente pode falar que, abrindo isso aqui, ó, é esse cara com esse cara, né? Então, o que eu quis dizer aqui é que a perda de carga de 3 para 1 é igual à perda de carga de 3 para 2 mais a perda de carga de 2 para 1. Se esse cara aqui eu sei que vale 0, ó, eu posso falar que a perda de carga de 3 para 1 é igual à perda de carga de 2 para 1. Agora, fica mais tranquilo, porque eu consigo aplicar quem que é o nosso HP 2 para 1, aplicando a equação de Bernoulli desse ponto, 2 para 1. Então, aplicando a equação de energia, né? Então, aplicando a equação de energia de 2 para 1, eu tenho o quê? Que o meu H2 vai ser o quê? O H1 mais a nossa perda de carga de 2 para 1. Concorda comigo? O H2 é igual ao H1 mais a perda de carga de 2 para 1. Tá? Nesse sentido aqui. Bom, eu quero calcular a perda de carga. O H1 eu já calculei, o H2 também. Então eu fico tranquilo agora para calcular a perda de carga. E aí, calculando esse cara, eu consigo calcular o HM. Ok? Então, isolando a perda de carga de 2 para 1, vai ser o H2 menos o H1. Então, a perda de carga de 2 para 1 é igual o H2. O H2, pessoal, vale 45,05 que a gente já calculou antes. E o H1 vale 35 metros. Então, a nossa perda de carga de 2 para 1 é 45,05 menos 35, dá 10,05 metros. Ok? Então, feito isso, agora a gente pode colocar nessa fórmula, isolar o HM, que é o que a gente quer. O nosso HM, isolando ele, vai ser o nosso H1
mais a perda de carga de 2 para 1, esse cara é 0, e o H3 passa para o outro lado negativo, é menos o H3. Então o HM vai ser o H1 vale 35 metros, mais a perda de carga de 2 para 1 é 10,05, menos o nosso H3. O nosso H3 a gente tinha feito lá, que era 0, né? Então o nosso HM é 45,05 metros. E aí, pessoal, a gente consegue determinar o HM, que é 45,05 metros, e o que ele pede no item C, que é o tipo de máquina. Então, como o HM é maior que 0, né? Então, como o HM é maior que 0, portanto, é bomba, tá? Então, a máquina é uma bomba, tá? E aí a gente vai calcular agora o item D. O item D, pessoal, aqui no caso, ele pede para calcular a perda de carga de 2 para 1. Aqui no exercício, né, ó, a perda de carga de 2 para 1, que é 10,05. 10,05 metros, tá? Então a resposta do item D é 10,05 metros. Bom, pessoal, vamos calcular então o NB? Então o NB, pessoal, vai ficar a seguinte maneira, né? O NB é igual ao peso específico vezes a vazão vezes o HB dividido pelo rendimento da bomba, tá? Então o nosso NB vai ser 10 a terceira kgf por metro cúbico vezes a vazão, que é 3,14 metros cúbicos por segundo, vezes o nosso HB, que é 45,05 metros, dividido pelo rendimento que não foi passado, vezes 75, pessoal, que é um fator de conversão, tá? Aqui no caso vai ficar metro cúbico, vai embora com metro cúbico, vai ficar kgf vezes metro por segundo, tá? Que não é a unidade que ele quer converter em CV. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né, a gente vai chegar no valor de 2.357,6 CV. Tá legal? E aí a gente conclui o nosso exercício do vídeo de hoje. Beleza? Bom, pessoal, eu espero aí ter ajudado vocês. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreva no canal Fisicando Fácil. Meu muito obrigado, até mais e valeu!